Olá, aluno e aluna do terceiro ano do ensino médio. Nessa aula a gente vai falar sobre a divisão dos três poderes e a sua função dentro do Estado, beleza? Pessoal, existem três grandes pensadores que falaram sobre a divisão dos três poderes. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já falava da divisão dos três poderes. John Locke e Montesquieu, Charles II de Montesquieu. Ele, esses três grandes pensadores aí já falavam da divisão dos poderes dentro do Estado. Para que tem que ter a divisão dos três poderes dentro do Estado, o professor? Para que não se concentre na mão de uma pessoa, na mão de um grupo de pessoas, esses três poderes que existem dentro do Estado, que é a criação de leis, a administração do interesse público e a execução das leis. Então, existe a divisão dos três poderes para contrabalancear, né, essa funcionalidade do Estado. O Estado ele funciona através da execução desses três poderes públicos aí, esses três grandes poderes. Então vamos lá, vamos falar aí da funcionalidade de cada grande poder aí. Vamos primeiro dizer quais são os três poderes, né? Vamos lá. Primeiro é o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Cada um desses poderes tem uma funcionalidade e tem cargos que realizam essas atividades, tá bom? Então vamos lá, vamos para o executivo. Vamos explicar mais sobre o executivo aí então. O executivo, pessoal, cabe ao executivo governar o povo, executar leis, propor políticas públicas, planos de ação e administrar o interesse público. Vamos explicar um pouquinho disso daí. Governar o povo, fica meio claro isso, né? Executar leis. Pessoal, cabe ao executivo executar as leis que estão na Constituição e as novas leis propostas pelo Legislativo. Então, como que o executivo vai fazer isso? Está na Constituição que toda pessoa tem que ter direito à educação pública e de qualidade. Então, o que o executivo tem que fazer? De acordo com os recursos que ele tem na mão, ele vai criar mais escola, contratar professor, ele vai dar acesso à educação, contratando uma empresa que vai pegar alunos que moram em zonas distantes e trazer para a escola. Ele vai fazer um processo de avaliação do conteúdo que ele está sendo passado, para ver se esse conteúdo é de qualidade. Então, cabe ao executivo, de acordo com a administração econômica e dos interesses públicos, fazer com o que está lá na Constituição ou nas leis seja executada, entendeu? No Código Civil, todo cidadão tem direito a se receber um produto de péssima qualidade mediante um serviço, ter aval do Estado nessa pendenga que ele tem com a empresa. Então, cabe ao Estado, né, o Poder Executivo, contratar promotores públicos que vão defender essas pessoas, caso elas não tenham condições financeiras de fazer isso. Então, tem uma série de coisas que a gente pode, uma série de exemplos que a gente pode dar nesse sentido do Executivo garantir o que está na lei, tá bom? Planos de ação. Cabe ao Executivo também propor planos de ação que sejam realizados dentro da sociedade. Exemplo, a gente está passando uma crise aí na pandemia de coronavírus. Então, pessoal, cabe ao presidente, ao governador e ao prefeito fazer um plano de ação, uma medida política, né, que vai conter esse avanço da pandemia. Então, ele vai contratar mais profissionais, vai abrir mais hospitais, vai se reunir com os comerciantes e falar quais são as ações que os comerciantes têm que fazer e como que vai ser garantido isso, essa realização dessa política. Cabe ao executivo também punir caso determinadas ações políticas não tenham sido contempladas mediante a lei, né? Então, isso é um plano de ação, entendeu? Mediante um problema, o Estado apresenta uma forma de como que ele agirá politicamente para a solução desse problema, beleza?
E administrar os interesses públicos, né? Administrar bem a cidade, administrar bem o orçamento da cidade, do estado, o orçamento do país, beleza? Então vamos lá. Quais são os cargos do executivo? De cima para baixo. Lá no topo está o presidente da República e o vice-presidente. Dentro do executivo também é o presidente que escolhe os ministros. Então, é o presidente, os ministros, o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Casa Civil, o ministro do Trabalho, entendeu? E cada ministro tem o seu secretário, escolhe o seu secretário e os seus conselhos de política pública, né? Então, cada ministro tem o seu secretário ali, escolhido ali. No plano do Estado, o governador, os secretários, né? Secretário da Educação, secretário da Saúde, secretário das obras públicas, né? Eu não sei se existe, mas tá aí. Então, cada governador escolhe os seus secretários. E no plano municipal, o prefeito que escolhe os seus secretários. O secretário da Educação, o secretário o secretário ali da Saúde, o secretário do Esporte, o esporte existe. E, então, esses são os cargos: presidente, ministros, secretários, governador, secretários, prefeitos, secretários, tá bom? Vamos falar agora do poder legislativo. O poder legislativo é o poder que cria as leis, fiscaliza o executivo, exerce a função político-administrativa e financeira orçamentária. Então vamos lá. Cabe ao legislativo. Quem é o poder legislativo? O Senado, a Câmara dos Deputados Federais, a Câmara dos Deputados Estaduais e a Câmara dos Vereadores Municipais, beleza? Então, cabe a eles criar novas leis, né? Já que se existe uma Constituição, mas existem novos problemas surgindo, né? Com a sociedade moderna que a gente vive. Tipo, vou dar um exemplo. O cyberbullying, o crime virtual. Então, não existia na lei, né, uma lei que contemplasse a punição de pessoas que fizessem esse tipo de crime, porque a sociedade não havia o desenvolvimento da informática. Então, a sociedade ela vai mudando e as leis vão sendo criadas para se adequarem e controlarem as pessoas, né, pessoal? Então, cabe ao Senado criar as leis e passar para o presidente. Eu tinha esquecido que o presidente e o executivo ele tem uma forma de controlar o legislativo através se o presidente ele pode sancionar uma lei apresentada pelo legislativo. O que é sancionar? Aprovar a lei ou barrar essa lei, né? Mediante ao que ele acha que é importante para o Estado. Então ele pode aprovar, não, essa lei é legal, ou pode barrar, falar, não, essa lei não compete com a proposta política ou com a vivência que o Estado está passando agora, entendeu? Então, o presidente ele tem esse poder. Outra coisa é que o executivo pode criar medidas de emergência para barrar determinadas ações do legislativo, entendeu? Então, ele pode criar ações que não precisa ser aprovado pelo legislativo, né? Só que tem uma determinada diferença aí, são ações de emergência, né? Se o Estado está passando por um terremoto, mas a gente tem que investir dinheiro para salvar as pessoas contratar equipes para salvar as pessoas que ficaram soterradas, mas o orçamento já está estourado. Não, o presidente ele pode fazer essa medida de urgência e não precisa passar pelo Senado, aprovação pelo Senado, para que isso seja efetivado, entendeu? Essa daí é uma medida em que o executivo ele pode agir mediante a não aprovação do legislativo, tá bom? Então, voltando ao poder legislativo. Então, o poder legislativo cria leis, o poder legislativo ele faz a função político-administrativa. Então, ele vai ver se os orçamentos apresentados pelo ministro da Educação batem, ele vai aprovar, mediante a votação, se o orçamento bate, se o orçamento é coerente com o tamanho do investimento que vai ser feito. E o
o legislativo também exerce a função financeira orçamentária. São eles que vão aprovar o orçamento do Estado, o orçamento anual do Estado, o orçamento anual da nação, o orçamento anual da prefeitura. São os vereadores que vão ficar fiscalizando se a prefeitura está executando as suas políticas, né, as suas propostas de políticas, se o orçamento está em pé, entendeu? E cabe ao legislativo também controlar e fiscalizar o executivo. Se o presidente não estiver fazendo uma boa presidência, é o Senado que vai aprovar ou não o impeachment desse presidente, entendeu? É o Senado que vai aprovar ou não a execução de uma política orçamentária, uma política administrativa, entendeu? Vamos se criar um novo ministério, que precisa de um novo ministério. É o Senado que vai aprovar essa criação desse novo ministério ou não, né? Então, o legislativo ele administra os orçamentos, ele fiscaliza os orçamentos e aprova os orçamentos, né? Ele administra o executivo, né? Se o executivo não estiver fazendo uma boa atividade política, ele pode entrar com um pedido de afastamento desse cara que exerce o cargo executivo. Então, quais são as funções do legislativo? Quais são as funções? Não, quais são os cargos que existem no legislativo? Senadores, né? O Senado, senadores, Câmara Federal, Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados Federais, que são os deputados, Câmara dos Deputados Estaduais, os deputados estaduais e os vereadores, né? A Câmara Municipal, que são feitos pelos vereadores. Então, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, beleza? Poder Judiciário, pessoal, o último poder aí, vamos acabar logo com essa pendenga. O Poder Judiciário é o poder que faz com que as leis sejam executadas, entendeu? É o Judiciário que vai executar as leis, vai ver, né, o que está acontecendo com um determinado caso e vai falar, não, esse cara vai ser preso, não, esse cara aqui vai ser solto, não, esse crime aqui de corrupção realizado pelo prefeito aqui não é válido, vamos não punir o prefeito, entendeu? É o judiciário que vai executar as leis, cabe ao judiciário fazer isso e interpretar as leis mediante a cada caso, né? O poder judiciário ele é exercido pelos ministros do judiciário, os desembargadores e os promotores. Pessoal, o judiciário ele tem uma câmara, um conjunto de 12 ministros ali que são ministros, que são juízes de alta patente que entram em acordo ali dentro do pequeno, que é um grupo de juízes, né? Imagine se existisse um juiz só, mas existem vários juízes. Então eles são ministros, tem essa funcionária de ministros, e eles administram as leis na nação, entendeu? São eles que vão, mediante um caso de corrupção de alto poder do executivo, são eles que vão punir o presidente, o governador, entendeu? São esses juízes aí do Ministério da Justiça. Então, são aí 8 ou 7 ministros aí, tá bom? Tem os desembargadores e também tem os promotores e os juízes, né? Os juízes menores aí, os juízes estaduais, os juízes municipais, tá bom? E cabe ao judiciário executar as leis. Então é isso aí, a divisão dos 3 poderes. E qualquer dúvida, pessoal, é só me contatar no WhatsApp. Um abraço!